Vou fazer primeiro uma pequena revisão da parte anatômica do sistema urinário, porque vai influenciar no que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos lembrar quais são os principais órgãos do sistema urinário e a função deles. Então, aqui, estão vendo aí? Aqui. Nós vemos aqui os órgãos que compõem o sistema urinário. Tenho aqui os rins, que são essa estrutura que parece o feijãozinho, né? Até é interessante que vocês sabiam que os feijões são muito ricos em proteínas, né? E eles são muito importantes para a saúde dos rins. Então, o formato, né, é interessante como que é parecido do feijão com o dos rins. Em cima dos rins tem aqui uma glândula amarelinha, que é a suprarrenal. Essa glândula, ela produz os hormônios sexuais, ela produz alguns outros hormônios e muito importantes. O cortisol, né, natural do corpo, vem daqui, tá bom? E aí, observem que nós temos em azul uma veia bem calibrosa, grossa, que é a veia cava inferior. E do lado dela, ali em vermelhinho, eu tenho a artéria renal. Então, o que acontece? O sangue ele vai vir e vai entrar dentro dos rins, vai ser todo filtrado aqui e vai voltar para o corpo. E quando ele volta para o corpo, ele já volta mais purificado, né? Os rins vão filtrar o sangue e vai produzir o que quer eliminar, ele vai produzir a urina, que passa pelos uréter, pelo uréter, né? Ele começa, o uréter amarelinho aqui, ó, começa mais grosso e vai ficando mais afinado, né? Até chegar na bexiga, que é um órgão oco. A bexiga tem uma parte muscular e ela é onde armazena o xixi e é onde dá os sinais para a gente fazer, os sinais para ir no banheiro, né? Para fazer xixi, tá? No finalzinho aqui eu tenho a uretra. A uretra na mulher é menor e no homem maior. A uretra, ela, é, ela vai ter ao redor dela um músculo que vai falar assim, olha, o músculo não fala, né? Mas o músculo ele vai fazer o seguinte, ele vai contrair quando é para segurar o xixi e ele vai relaxar na hora de fazer o xixi. Então, existe uma musculatura que controla a uretra, tá bom? Muito bem. Na aula passada, a gente falou sobre as pedras nos rins, que é chamado de litíase renal ou cálculo, né? Renal. E a pedra, ela é formada aqui nos rins, e muitas vezes, quando ele quer eliminar a pedra vai passar pelos caninhos, que é os uréteres, né? E aí causa muita dor. A gente viu isso na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai falar, gente, sobre pessoas que têm dificuldade de controlar esse esfíncter da uretra. Então, a pessoa que tem dificuldade de segurar o xixi, ela tem algumas pessoas que não conseguem de jeito nenhum. E isso a gente chama de incontinência urinária, tá bom? Então, nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre pessoas que não conseguem segurar o xixi. E aí a gente também vai ver os tratamentos no final da aula. Combinado? É, Bom, vou mostrar para vocês aqui quais são esses músculos. Eu vou mostrar o músculo do que a gente chama do assoalho pélvico, que é um músculo que controla a abertura, né, da uretra. Olha aqui. Estão vendo aqui, eu tenho o fêmur aqui desse lado, olha, estão vendo aqui é o fêmur. Existe uma musculatura e aqui é aquela abertura, né? Aqui tá, ó, a coluna, aqui tá as vértebras, né?
E aqui tem o orifício do ânus e o orifício da uretra. Então, vendo aqui tudo em alaranjado, isso daqui tudo é músculo. Então, existe uma musculatura aí, que a gente chama de músculos do assoalho pélvico. É o músculo que vai ajudar a contrair para segurar o xixi e também até pessoas que não conseguem segurar para evacuar, né? Elas fazem. Tem gente que não consegue segurar, e é porque também pode ter um problema aqui nessa musculatura do assoalho pélvico, tá bom? Então, são esses aí os músculos. Vamos então pegar o nosso caderno. Nós vamos começar então fazendo aqui anotações sobre essa enfermidade que tem a ver com o sistema urinário, que se chama incontinência urinária. Incontinência urinária. Incontinência urinária, gente. Escrevam aí, ok? Então, a definição dessa doença é que é a perda involuntária, a gente escreve aí, ó, perda involuntária da de urina, ok? Perda involuntária de urina. Imagina que constrangedor para uma pessoa viver com incontinência urinária. Eu, Então, graças a Deus, não vivo com continência urinária. Quando ri demais que sai. isso, e eu vou contar para vocês dessa parte também. Mas imagina que constrangedor a pessoa não conseguir segurar o xixi, que é uma coisa que tem um odor, né? Que é uma coisa constrangedora, pode afetar até a parte emocional da pessoa, né? A incontinência urinária, ela afeta a parte da sociabilidade, né? Da parte social. A pessoa vai ficar com vergonha de ir para algum lugar, porque ela pode fazer xixi, ela pode, né? Influencia em muita coisa. Então, a perda urinária involuntária é o que a gente chama que é a incontinência urinária, tá bem? Bom, gente, existem alguns tipos de incontinência urinária, e aí a gente já vai para o primeiro. Nós vamos escrever quatro pontinhos. O número um é um tipo de perda urinária de esforço. Então, você escreve aí número um, aí é por esforço. Ó, número um, por Por esforço isso, é tipo, se eu carrego uma coisa muito pesada e daí sai. também, isso mesmo. A de esforço, Karen, é assim, desde a perda, vou escrever aqui, ó, é a perda urinária, de urina, né, urinária, que acontece ao tossir. Aí tem gente que tosse e faz xixi. Ah, é a por esforço que é o de tossir, né? É espirrar, dar gargalhada, né, rir. Começou, começa a rir, daqui a pouco faz xixi. E o outro é por esforço, físico, né? Vai pegar uma coisa bem pesada e aí acaba fazendo xixi, ok?
Anota aí. Esse é o primeiro tipo. Tem muitos idosos, né, que a gente vê que quando começa, quando lá pelos 60 anos, isso acontece muito, esse tipo de incontinência urinária. A mulher começa a tossir quando vê fez xixi. Vocês logo vão entender por quê. Número 2, existe a de esforço. Ó, de esforço não, de urgência. De esforço foi urgência. Professora, Aí, ó. a Julinha levantou a mão. Oi, Júlia. Oi, então, eu cheguei um pouco atrasada, eu queria saber o que está escrito em cima da folha para eu anotar. Aqui é incontinência urinária, que a definição da incontinência urinária é perda involuntária de urina. Existem alguns tipos, existe a que é feito, que acontece por esforço. A gente, sabia que quando a gente ri, a gente também está forçando? Não sei se você já riu tanto que a barriga até dói, a musculatura. Então, a gente está fazendo esforço. Ou então começa a tossir. Quando você tosse, você também está fazendo um esforço, né? Então, tossir, espirrar, dar risada, gargalhada, ou pegar uma coisa muito pesada, tudo isso pode ser que elimina o xixi, né? Involuntariamente. Então, é o por esforço. O outro chama de urgência. É uma necessidade incontrolável de fazer xixi. Incontrolável. Urinar. Então o último é por urgência, né? Isso. Agora o número 2 é o de urgência, tá? Professora, eu não consegui entender muito bem como assim. Por urgência. Por urgência é assim, a pessoa, ela sabe que quer fazer xixi e ela fala assim, "Ah, não vou conseguir segurar. Eu preciso urgente fazer xixi, eu preciso urgente." Ela sabe que ela vai fazer xixi, mas ela não consegue segurar. No outro caso do espirro, ela não sabe que ela vai fazer, entendeu? Ela não sabe. Mas no da urgência, ela sabe que vai fazer, que ela quer fazer xixi, mas não aguenta esperar nem um pouquinho. Não consegue esperar. Oi, Valentina. Professora, o que está escrito no número 2? Só para eu terminar de anotar, por favor. Tá escrito de urgência, é porque eu escrevi erradinho aqui, ó. De urgência, e aqui é a necessidade incontrolável de urinar. É de urgência? É de urgência. Uhum. E o que está escrito no que eu não consegui pegar? De qual número? Do 1 mesmo. O 1 é por esforço, certo? Deu certo aí? Ok. E agora, então, a gente vai para o número 3, que é a incontinência urinária por transbordamento. Então, vamos pensar, né? Vou escrever aqui primeiro por
Transbordamento. Ou seja, a bexiga vai enchendo e fica tão cheia que começa a transbordar e sair pela uretra. Porque é assim, gente, quando a bexiga tá lá para mais ou menos uns 50%, ela vai já te dar um sinal de ir no banheiro. Aí, quem que dá o sinal? Existem neurônios que estão na bexiga que falam assim: Ih, chegou aqui, ó, pê, 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 pê." Aí chegou na metade, manda o sinal para o cérebro e o cérebro vai te manda o comando, hora de fazer xixi. A bexiga tava lá, ó, metade só cheia. Não estava tudo cheio. Mas existem pessoas que não têm esse sinal e elas não percebem, não dão o aviso de ir para fazer xixi. E aí a bexiga fica cheia e aí começa a vazar xixi porque está transbordando, está cheio demais, né? Então a 3 é por transbordamento. E como que ela acontece? Quando a bexiga enche demais. Arruma lá. Quando a bexiga enche demais e a urina vaza. Entenderam? Quando a bexiga enche demais e a urina vaza. E por último, número 4. Espera só um pouquinho. Uhum. Pode. Precisam ainda? A É 4, enche demais e o quê? a urina vaza. O que que tá escrito no 3 que eu não Aí, ó. consegui ouvir? Eu. Por, por transbordamento. Isso. Tá bom? Então, a última, essa de transbordar, vocês entenderam, né? Bexiga encheu, não cabe mais, vai ficar vazando. A outra, a gente chama ela de funcional. O que que acontece? O corpo está até saudável, não tem problema no músculo nem nada, mas a pessoa ela tem problema de demência na cabeça, ou ela tem assim um problema de mobilidade. Então, ela não consegue chegar no banheiro, né? Ela faz xixi aonde, onde ela está. Então, escreve assim no funcional: o corpo está saudável, é, mas a pessoa não consegue chegar aonde? No banheiro, né? Onde vai fazer xixi. Aí, alguns exemplos desse, eu vou colocar aqui, ó. É a demência. Demência. Ou quando a pessoa tem um. Quando toma remédio também acontece isso? Tem gente tipo, que toma uns remédios muito fortes, tipo, que Tem. tem fibromialgia, essas pessoas assim, tomam uns remédios tão fortes que ficam Verdade, vai ter aqui entre as causas, a gente vai falar do remédio. pra cima um pouquinho, parece que ela tá meio eu tô- funcional. Funcional. O corpo está o quê? Saudável? O corpo está saudável,
mas a pessoa não consegue chegar ao banheiro, no banheiro. Ah, por exemplo, é a demência, cadeirante e outros mais, né? Realmente, fico pensando que quem é cadeirante, como é que vai no banheiro? Tem uns banheiros que é tão apertado num lugar que socorro. É, então aí é complicado, né? Tá, gente? Conseguiram escrever aí? Uhum. Muito bem. Vamos agora para as causas. O que que causa uma pessoa ficar com incontinência urinária, hein? Oi, Professor, não terminei de escrever. Tá errar. escrito. Que a tia já vai mostrar de novo, tá? Tá. Pronto? Muito. Sim, eu terminei. Mas a Rai acho que ainda não. Aí, ó. Pronto. Pronto, beleza. Gente, existem muitas causas. É, mas eu queria contar para vocês que as mulheres, elas geralmente têm mais tendência a ter esses problemas de incontinência urinária. É mais comum encontrar em mulheres do que em homens, tá? Uma das razões é porque tem a ver com a parte da saúde da mulher. Aí eu vou explicar para vocês o seguinte: a primeira causa é enfraquecimento daquele músculo que eu mostrei. Deixa eu mostrar de novo. Vou mostrar de novo o músculo aí para quem chegou agora. Esse aqui são os músculos do assoalho pélvico. Assoalho não é o que fica embaixo, assim, ó, né? Assoalho é o que está embaixo. O assoalho pélvico, ele é feito de músculo, ele que segura, assim, ó, o seu intestino, segura a parte do sistema reprodutor. Tem que ter um músculo ali embaixo para conseguir sustentar tudo isso. E esse músculo, ele não pode ficar flácido, né? Igual todo outro músculo, quando tá flácido, não consegue, suportar, né? Então, a musculatura do assoalho pélvico tem que estar boa, tem que estar forte, né? Tem que estar um músculo bom. E uma das causas de incontinência urinária é o enfraquecimento do assoalho pélvico. Dos músculos, né? Desculpa, dos músculos do assoalho pélvico. Ó, coloquei aqui, tinha esquecido de colocar músculo, então você arruma aí, ó. É o enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico. Ah, como que o músculo vai ficar fraco ali? Olha, gente, primeira coisa, a pessoa que ela é inativa, sedentária, todos os músculos dela vão ficar fracos, inclusive esse. Sedentarismo, então, enfraquece também essa parte. Mas é, depois, para curar, no tratamento, a gente vai ver o que, que pode melhorar para deixar esse músculo mais forte, tá? Mas o enfraquecimento dessa musculatura A sua área é com dois S, professora? Que não, é eu não tô... assoalho com dois S. Eu sou meio ruim de dois S, um S.
Bom, assoalho pélvico. Escreve então assim, assoalho pélvico. É o negócio, é um músculo que sustenta toda a parte de baixo, né? A pelve, tá? Que estão os órgãos reprodutores e tal, o intestino, tá tudo ali, intestino grosso, parte delgado. Ele vai sustentar. Eu escrevi assoalho pélvico grande aqui, ó, porque é um nome importante, tá? Agora, vamos continuar falando das causas. Esse aqui é o primeiro pontinho. O segundo pontinho, é partos normais. Existe o parto cesárea. O parto cesárea, a pessoa, ó, corta a barriga, né? E tira o bebê. O outro parto é um parto normal, ele passa, o bebezinho passa pelo assoalho pélvico, ele passa por aquele músculo. Então, aquele músculo ele vai abrir muito e depois vai fechar, né? Mas aquele músculo ele vai abrir muito para passar a cabecinha do bebê. Então, isso, de certa forma, vai deixar esse músculo um pouco fragilizado. E aí, depois do parto normal, a mulher tem que fazer um exercício para o músculo voltar a ficar no lugar. Interessante, eu não imagino, nunca tinha imaginado isso. Pois é. Porque assim, o parto normal é muito bom, né? Evita de ter esse corte e tudo. Tipo, mulher quando tem bebê e faz o corte, tipo, a pessoa fez na cirurgia, repouso e tal, né? Tem que fazer. Aham. Agora, quando a pessoa tem um parto normal, é bem diferente. É muito bom, Eu né? saio andando bem, assim, né? Melhor. Sai andando, bebê Minha prima foi de parto normal, o bebê nasceu no carro, nasceu no carro. no carro. Uma menininha, Zara. Imagina só o susto desse pai, né? Ou da pessoa que estava com ela. Então, gente, o parto normal, vocês colocam aí entre as causas da incontinência urinária, viu? Ela é mais comum de acontecer, então, em pessoa que fez parto normal do que parto cesárea. Como a Karen estava falando, o parto normal, ele é, sem dúvida, melhor. O parto normal é melhor para o bebê, é melhor para a saúde da mãe, mas tem esse pontozinho que precisa ser resolvido, que é em relação à musculatura. Depois que a mamãe tem um nenenzinho, tem que fazer exercício de musculação. E para o músculo também da pelve, que é um exercício diferente que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui, ó, parto normal. Próxima causa. Mais um pontinho aqui. É menopausa. Menopausa. Menopausa é o nome que a gente dá para as mulheres quando elas param de menstruar depois de adultas. Lá pelos 50 anos, a mulher vai parar de menstruar. E acontece que isso ocorre porque abaixa alguns hormônios. E o hormônio que abaixa é o estrógeno e a progesterona. Estro, peraí, não é estro, peraí que eu tô, estrógeno, aqui, ó. Então, um dos fatores de incontinência urinária é a mulher entrar em menopausa. E esse hormôniozinho aqui, ó, chamado estrógeno, baixa, ele cai. Gente, esse hormônio, ele ajuda a controlar os músculos do assoalho pélvico. Então, quando ele está baixo, a mulher vai começar a ter incontinência urinária, vai começar a fazer xixi quando dá risada, vai começar a fazer xixi quando pula. Ah, eu não posso ir na cama elástica porque começa a fazer xixi. Provavelmente, ó, já está caindo um pouco esses hormônios aqui. Se ela tiver nessa idade perto dos 50 anos, tá bom? Então, vocês viram quantas coisas que é mais na mulher? Professora, Oi. qual é o nome do segundo?
Ah, Ai. melhorou? É estrógeno. Esse É, aqui, e o outro é. Qual é o nome do outro que eu queria escrever? menopausa. Esse? Ou partos normais? Não, é que a senhora falou dois. Como é que fala? Ai, não é. É, É, ela dois. falou dois hormônios, eu também fiquei aqui pensando, será que ela vai anotar mais algum? Fiquei quietinha aqui pensando. Podemos colocar aqui, Ainda ó. bem que a Valentina teve coragem de falar. Progesterona, tá? Tá. Esses dois hormônios caem na menopausa, mas o que mais tem relação com a incontinência urinária é o estrógeno, ok? Beleza, gente. Aí, agora tem alguns fatores que são assim, mulheres e homens, mesma proporção, que é a obesidade. Quando a pessoa tá gordinha, com muita gordura no corpo, ela vai ter uma dificuldade de segurar o xixi. Então, a obesidade também atrapalha. Outra coisa, doenças neurológicas. Ah, tipo Parkinson, tipo AVC, né? Doenças que estão lá na cabeça, ó, neurológicas. Vou deixar vocês verem aqui primeiro, aí depois continuo. Obesidade, doenças neurológicas. Então, a pessoa, quando ela tem um AVC, às vezes ela. Professora, fica ruim por causa da obesidade, é porque Hum, fica muito, digamos assim, pesado. Eu não entendi muito bem o que que obesidade tem a ver. Eu entendi, assim, eu acredito que a obesidade tem a ver, só não entendi bem o porquê. uhum. Então, ela tem a ver porque a pessoa, quando ela tá gordinha, a musculatura dela é mais flácida. E aí, ela vai ter um peso maior para o assoalho pélvico suportar, né? O assoalho pélvico é a musculatura que está aqui embaixo. Se aumenta o peso, a tendência dele é ficar mais relaxado para baixo. Então, ela vai ter mais chance do assoalho pélvico ficar assim, ó, relaxado lá para baixo, por causa que está suportando muita gordura e porque a musculatura dele, do obeso, ela é mais flácida, tá bem? Então, doenças neurológicas como AVC, Parkinson, todas elas vão favorecer com que a pessoa tenha incontinência urinária. Aqui, ó. Alzheimer também, né? Sim, tá? Coloquei esses dois